pessoal, tudo bom? Professor Paulo Lima aqui, e nessa aula eu vou falar com vocês sobre a concepção estrutural, tá bom? Antes da gente ir para uma aula para mostrar como é feita a concepção em alguma ferramenta, inicialmente eu quero tratar com vocês de uma coisa muito mais importante do que botar a mão na massa no computador. Primeira coisa que você tem que fazer é entender a demanda do projeto arquitetônico, tá certo? Então vamos lá. Se você é um arquiteto, você vai já ter um programa de necessidades a partir de um brief com o cliente, né? Ou seja, você teve um encontro com o cliente inicialmente, ele passou as demandas, o tamanho da edificação, né? Pode ser um empreendedor que está querendo fazer um prédio comercial, então começa a lhe dar as noções de espaço, né? De porte, ou seja, uma volumetria inicial, tá certo? A partir daí, é importante que você estabeleça quais são as necessidades técnicas, vamos dizer assim. Precisa de espaços muito grandes? Precisa de amplitude? Ou isso não é um aspecto tão importante? Essas informações de volumetria inicial é informação crucial para você detalhar a concepção inicial, que começa a partir de um estabelecimento de vãos e níveis, ok? Eu vou mostrar isso para vocês em uma próxima aula, mas vocês vão entender que é o seguinte: se eu tiver um ambiente que tem a proposta de dar uma percepção de conforto para as pessoas e vai receber muitas pessoas, né? Você tem, isso aí a arquitetura estuda isso, então vocês, arquitetos e arquitetas, têm essa noção de percepção de conforto quando a pessoa está dentro do ambiente. Então, Paulo, olha, eu vou precisar de um piso a piso mais alto, porque as pessoas têm que ter uma percepção de conforto, de amplitude, não podem se sentir sufocadas. Um ambiente, por exemplo, de lojas, um shopping, eu preciso que essa pessoa se sinta muito à vontade, mesmo com a presença de várias outras pessoas naquele ambiente. Assim ela vai permanecer mais tempo comprando. Ou, não, Paulo, eu tenho um ambiente residencial, os ambientes são menores, então o piso a piso pode ser um pouco menor, o forro, né, na verdade, o pé direito pode ser um pouco menor, então eu não preciso de vãos tão grandes. Ou seja, a necessidade da arquitetura, do uso, do objetivo que essa arquitetura tem de impactar as pessoas, vai dar o aspecto técnico, tamanho do vão, tá certo? E a altura do piso a piso. São duas informações geométricas, basicamente, que vão determinar as soluções técnicas que virão à frente, tá? Esta é a primeira etapa. Veja que até agora não estamos falando de medidas, nós estamos falando apenas de proporções, tá? E isso o arquiteto vai definir no seu projeto. A partir de uma definição inicial, é importante que você traga um conhecimento agregado ao seu projeto para determinar os tamanhos dos vãos que serão utilizados. Essa informação, tamanho dos vãos, vai me dizer qual seria a solução técnica ideal para aquela edificação, tendo em vista que ela terá que vencer um determinado vão com uma determinada carga. Exemplo, é um shopping e eu quero um vão de 15 metros, padronizado de 15 metros, né? Modulado. Bem, a carga de shopping é um tipo de carga, é um tipo de carregamento, tem uma intensidade esperada de carregamento ali em cima daquela laje. Já quando eu estou tratando de um residencial, eu já tenho vãos menores e cargas menores, ou seja, a estrutura é muito mais branda, muito mais leve. Então, aquele elemento horizontal, viga ou laje, que terá que pegar a carga de uma pessoa no meio do vão e distribuir ela para os pontos de apoio, os pilares, terá uma carga muito menor, né? Terá vãos muito menores. Então, isso não fará com que essa estrutura seja muito robusta. Então, dependendo desse tipo de relação entre carga e vão, eu vou escolher a solução técnica adequada, tá certo? Muito bem. Próxima etapa, fazer uma diagramação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Fiquem calmos. Fazer uma diagramação da sua arquitetura para que eu possa estipular, né, vamos dizer assim, fazer uma pré-definição do posicionamento. Ainda não estou falando de formas, estou falando de posicionamento. Do posicionamento de alguns pilares, tá certo? Nesse momento, tá, a gente faz realmente um padrão. Eu vou dar uma técnica, uma solução que eu estabeleço aqui, um padrão que eu sigo, né, que eu criei, e esse método ele é muito fácil. Você estipular onde é que vão ser os melhores posicionamentos dos pilares,
distribuindo bem a carga e principalmente respeitando a geometria da arquitetura, tá certo? Claro que no cruzamento das linhas que eu vou fazer, né, com esse método, em algum momento vai ficar lá o cruzamento de linhas em um corredor. É óbvio que eu não posso colocar um pilar no corredor. Então, ajustes finos são necessários depois de você fazer uma diagramação inicial. Até aqui, pessoal, o arquiteto tem total autoridade para fazer esses pré-lançamentos. Ou seja, eu já estou praticamente na metade do caminho, vou ensinar, só até aqui eu já cheguei na metade do caminho ensinando vocês a fazer a concepção estrutural. Agora vem as formas, né? A questão das formas, tanto de pilares que são verticais, quanto de lajes e vigas que são horizontais, influenciam no seu projeto arquitetônico e quem é engenheiro está fazendo um projeto estrutural, precisa entender essa concepção estrutural, porque é dali que nasce os dimensionamentos que vem depois. Então, é importante que nós tenhamos aqui um cuidado. Se você não tem experiência nesse momento, você precisa da consulta de um profissional. Eu faço isso direto com meus antigos alunos, né? Já são arquitetos e dizem, Paulo, tu pode me dar uma dica aqui sobre essa solução estrutural de um projeto que eu estou fazendo? Claro, pode vir. A gente conversa ali 10, 15 minutos, dá uma luz e eu sigo, vamos dizer assim, sigo dando aula mesmo com um aluno que não é mais o aluno, o arquiteto, né? Mas isso faz parte do trabalho, né? Disseminar o conhecimento, isso é muito interessante. E aí, você precisa consultar uma pessoa que tenha essa afinidade, que você tenha essa afinidade, para fazer uma concepção inicial. Num momento posterior, a sua experiência vai crescer, né? As suas experiências vão aumentar e você já vai ter uma certa autoridade para tomar essa decisão sozinho, você é arquiteto, tá? E isso, gente, não é nada de outro mundo, não. Você não precisa fazer uma especialização para fazer a concepção estrutural, não. É só um amadurecimento. Assim como você aprendeu a andar de bicicleta, você vai aprender também a fazer a concepção estrutural. É só seguir um método, né? E também fazer a evolução contínua, tá? Tá sempre ali evoluindo. Naquele projeto lá, tinha essa configuração, eu precisei botar um pilar de 30 cm de largura. Nesse aqui é um pouquinho menor, eu vou colocar uma relação menor e por aí vai, certo? As vigas, a mesma coisa, né? Dependendo das instalações que vão ter na sua edificação e daquela relação de carga e vão, né, que eu te falei, as vigas vão ter de 30, 40, 50, 60, 70 centímetros de altura. E isso influencia em quê? No rebaixo do forro, no posicionamento das instalações. É importante que você respeite algumas dimensões dessas áreas técnicas, né? O rebaixo do forro é uma área técnica que eu uso para passar tubulações. Iluminação, né? O projeto luminotécnico ele influencia muito nessas compatibilizações, porque às vezes você tem que cortar o forro para passar uma fita de LED. Se isso não foi previsto antes, talvez a estruturação do forro esteja numa perpendicular, ou seja, quando eu for passar a fita de LED eu vou ter que cortar as montantes que seguram o forro, e aí o forro fica mole, né? Fica aquela coisa mal estruturada e com o tempo vai ficando desalinhado. Então são cuidados que é o amadurecimento que a gente trabalha aqui, né, nesse tipo de curso, nesse tipo de troca de experiência, que você vai evoluir projetualmente, tá certo? Então, é muito interessante que você faça essas primeiras concepções estruturais com o apoio de profissionais de cada área, da área de instalações, para ver áreas técnicas, da área de estruturas para fazer a concepção, e nas próximas você já vai tendo uma maior confiabilidade nas suas decisões, e isso vai se tornar uma constante no seu projeto. O que separa você, recém-formado, por exemplo, de um profissional que já tem um know-how muito grande, que tem uma autoridade muito grande, o que separa você dele são só as experiências, são apenas quantas vezes você já fez esse processo de concepção estrutural e, claro, né, dar um pulinho na obra, conversar com os profissionais da área, com os projetistas da área, trocar realmente figurinhas. Lembrando aquela questão do BIM, né? BIM não é 3D, BIM é uma troca de informações, né? Um projeto colaborativo, uma troca, uma facilidade de comunicação muito grande e associação de informações a esses modelos 3D e a outras documentações. E tudo isso só funciona se tiver comunicação. Lembre-se, você trabalha com um projeto e não está dando a atenção necessária para o BIM, reveja, tá bom? Então você tem que ter realmente interação com outras disciplinas, com outros projetistas, para que isso, até com os construtores, para que o seu projeto realmente saia daquele modismo de projetinho, né, e se torne realmente pensar uma edificação real que vai ser executada, que vai ser utilizada
e que vai ter a sua funcionalidade atendida, tá bom? Então, essa é só uma conversa inicial, nós vamos ver em outras aulas muito sobre essa concepção estrutural, tá? Diagramação, briefing, nós vamos falar sobre isso, para que você evolua o nível de projeto e tenha cada vez mais essa sua autoridade projetual, num primeiro momento conversando, interagindo muito com os profissionais que vão te ajudar, mas a concepção estrutural depois vai se tornando, principalmente em projetos que você já tem uma expertise, né, um porte de projeto que você já trabalha, você vai tendo uma autoridade muito boa, tá bom? E isso tudo eu vou ajudar vocês a adquirir esse conhecimento aqui, tá bom? Então, um abraço, espero que tenha ficado claro e a gente se vê na próxima aula. Valeu!